Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos aqui para a nossa aula. Meu nome é Lucas Gabriel e hoje a gente inicia a primeira sequência de aulas para o concurso da Prefeitura de Cubatão. Iniciamos tarde? Não, porque aqui a gente vai fazer um trabalho intensivo, tá certo? Hoje eu desejo trabalhar com vocês alguns conceitos, alguns conteúdos que eu tenho certeza que vão cair na prova. Podem não cair todos, mas com certeza 3 de 4 conteúdos que eu vou estar listando aqui com vocês, ele vai cair na nossa prova. E os assuntos de hoje são os seguintes: a gente vai trabalhar com razão e proporção, regra de 3, porcentagem e juros simples. Toda vez que uma banca ela cobra porcentagem, ela cobra na prova. Então, porcentagem é certo. O que eu acredito que vai cair, ó, porcentagem de juros simples, quase certo de que vai cair. Muito difícil uma banca ela cobrar juros simples e não colocar nenhuma questão de juros simples, tá? Tem alguns segredinhos, sabe, quando você analisa. E entre razão e proporção em regra de 3, às vezes ela faz o quê? Ela coloca uma ou outra, tá? Porque tem diferença. Então, por isso que eu falei, 3 de 4 assuntos, eu tenho certeza aí que vai estar aí na sua avaliação. E aqui a gente vai trabalhar de forma bem objetiva. Eu não vou trabalhar com assuntos que não sejam pertinentes. A gente está próximo do concurso, então eu quero fazer um trabalho com vocês daquilo que mais cai, para que vocês não saiam daqui amando matemática. Eu quero que vocês saibam marcar o X no lugar certo e passar. É isso que eu quero, tá? Se o meu objetivo for falar assim, professor, qual é o seu objetivo? Que vocês marquem o X no lugar correto. Não quero que vocês amem, que vocês idolatrem matemática, que vocês se tornem professores de matemática, nada disso. Mas eu quero apenas que vocês tenham o conhecimento mínimo necessário, marcar o X no lugar certo, passar no concurso e conquistar a estabilidade, tá? Essa aula vai estar dividida em algumas partes. Se você está assistindo pelo YouTube, você vai ali no card da descrição, ou se não, vai olhando aí para baixo, e tem ali as outras partes da gravação, tá certo? Tem também o material. O material ele vai ser, se você está assistindo ao vivo aqui, o material ele vai ser disponibilizado no grupo, tá bom? E ele vai estar aqui com as anotações salvas. Eu vou fazer as anotações aqui, vai ficar tudo salvo. Se você está assistindo no YouTube, é só você dar uma olhadinha ali embaixo. Vamos começar então. Senhoras e senhores, o primeiro assunto é razão e proporção. E a razão é uma relação entre duas grandezas expressas na mesma unidade ou não. Para a gente entender isso daqui, vamos lá. Quando a gente compara duas grandezas, e essas grandezas elas estão numa certa proporção, uma ferramenta que a gente pode utilizar é a ferramenta de razão. Isso a gente utiliza tanto para cozinha, tanto para maquiagem, para carro. Por exemplo, a gente tem quilômetros por hora. Se um carro ele está numa velocidade a 60 quilômetros por hora, significa que a cada uma hora esse carro percorre 60 quilômetros. Se eu estou cozinhando e eu falo que tem que ser 3 medidas de arroz para 4 medidas de água, significa que se eu colocar 3, são 4 partes de água. Se eu colocar 6 medidas de arroz, são 8 partes de água. Isso é a ideia de razão. É uma relação entre duas grandezas. E essas grandezas, elas podem estar na mesma unidade de medida ou não, tá? Nós temos uma relação que pode estar, por exemplo, de meninos e meninas numa mesma turma, ou a gente pode ter, por exemplo, a relação de quilômetros por hora. Quilômetros é uma grandeza, hora é outra grandeza, tá? Nós temos uma diferença entre fração e razão, tá certo? E é importante eu frisar aqui com vocês isso daqui, porque às vezes a banca cobra questões teóricas. Tá? Então, e até é importante a gente saber a diferença de razão e fração. A razão é uma comparação entre duas grandezas. A fração é apenas indica que um todo foi dividido em partes iguais. Então, para vocês entenderem, a fração é uma ferramenta útil pra caramba, ela é muito útil. Ela vai indicar que o número de cima, o numerador, vou colocar aqui, ó. Se eu colocar a fração 5 sétimos, significa que essa foi a divisão, ou seja, dividir em 7 partes. Então eu peguei um todo e dividi em 7 partes. Isso aqui, ó, eu tomei 5 partes para mim.
vocês vão ver que algumas questões a gente vai trabalhar muito com isso, tá? Inclusive até as próximas aulas eu vou trazer o conteúdo de fração também para a gente trabalhar. Então, ó, eu tomei 5 partes, um total de divisão de 7. Agora, quando eu falo 5 está para 7, já é diferente. Eu estou dando um sentido para essa fração. Eu posso falar, por exemplo, que numa sala de aula são 5 meninos para 7 meninas. Tá vendo? Eu não indiquei que uma divisão ali. Eu não indiquei um todo dividido em partes. Eu dei um sentido para aquela fração e coloquei uma comparação entre grandezas. Então tem diferença, tá bom, gente? Por que eu falei isso tudo? Porque é importante saber o conteúdo de razão para entender proporção. Essa parte da aula é razão e proporção. A proporção é uma igualdade entre razões equivalentes. Então nós comparamos duas razões, tá? Então nós temos aqui, ó, a razão. Ela pode ser expressa na forma de fração também. É um jeito muito comum, tá? Um jeito mais comum. E quando nós temos uma igualdade entre razões, nós temos uma proporção. Nós utilizamos isso de forma inconsciente, tá? Até para cozinhar. Se eu coloco tantas gramas de sal para fazer uma comida, se eu vou fazer aquela comida 5 vezes, eu vou fazer 5 vezes aquela quantidade de sal. Então a gente utiliza a ideia de proporção de forma muito intuitiva, tá? E a forma da gente utilizar sem ser a forma intuitiva, tá? Porque às vezes não dá, não é? Às vezes não dá para a gente fazer, é utilizando a relação fundamental das proporções. Ela indica que o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Basicamente, é aquela multiplicação cruzada, tá? A vezes D que multiplica B vezes D. Isso aqui é muito importante, tá? E essa conta, vocês sempre vão utilizar quando vocês tiverem uma igualdade. Frisem isso, tá? Vocês vão utilizar essa multiplicação cruzada quando vocês tiverem uma igualdade entre razões, tá? Tem diferença, claro, entre multiplicação de fração, soma de fração, igualdade de frações, né, de razões. A gente vai ver isso ao longo da nossa caminhada. Eu estou separando para vocês uma aula de fração, muito importante. Mas é isso. Assim, a parte teórica que eu quero que vocês peguem é essa. A ideia de razão, a diferença entre ela e fração, o que é uma proporção e a relação fundamental. Todo o restante agora vão ser questões. Todas essas questões eu trouxe de concursos da nossa área. Qual a nossa área? Magistério, tá? Só não trouxe questões de professores de matemática, tá? Porque não faz sentido eu trazer uma questão de professor de matemática para vocês fazerem. Mas todas elas são questões professor de educação infantil, Fundamental 1, auxiliar, orientação, supervisão, tá? Todas elas no eixo de vocês. Então é assim que está sendo cobrado no universo de concursos para a área de vocês. Vamos lá então? Vamos começar? Lembrando uma coisa, você que entrou agora, ou que não pegou o início, eu vou resolver as questões aqui no quadro, como vocês estão vendo. Se você quiser anotar, fica à vontade. Mas, ó, eu tenho esse recursozinho aqui. Todas as anotações ficam salvas, tá? E depois eu vou estar disponibilizando para vocês. Então vamos começar. No exame vestibular, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 3 para 8. Sabendo-se que há 15.600 candidatos inscritos, quantas vagas nós temos? Bom, a nossa razão é vagas para candidatos. Então eu vou colocar aqui com vocês. A nossa razão são vagas para candidatos. Professor, como é que eu sei que vaga está em cima e candidato está embaixo? Ó, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Quem eu falar primeiro vai ir em cima. Quem eu falar depois vai ir embaixo. Bem simples. E ele fala que essa razão é de 3 para 8. Então, na hora de eu montar aqui a minha equação, ela vai ficar 3 para 8. Igual, coloco aqui o meu traço, sabendo-se que há
15.600 candidatos inscritos. Se eu estou falando que são 15.600 candidatos, eu vou colocar 15.600 aqui embaixo, na mesma altura. Fechar a porta. Opa! Ninguém resolveu fazer barulho. Vamos lá. Se há 15.600 candidatos inscritos, eu vou colocar 15.600 embaixo. Ele quer saber quantas vagas, então meu X vem aqui em cima. Pronto. Montamos a nossa proporção. Agora, utilizamos a relação fundamental das proporções. 8 que multiplica x, 8x. 3 que multiplica 15.600. Eu sei que vocês sabem multiplicar, mas agora a gente vem à nossa primeira dica. Primeira dica de questões. Passem primeiro o termo dividindo. Eu vou colocar pontinho, tá, gente, para indicar a multiplicação. Tá? Mas tanto faz, x ou pontinho. Porque eu sei que vocês sabem multiplicar. Eu sei que muita gente vai chegar aqui e vai falar, não, eu quero fazer do meu jeito. Tudo bem. Mas eu vou dar a dica. É preferível fazer a divisão primeiro e depois você multiplicar. Porque quando você multiplica o seu número, ele fica maior. E dividir se torna um trabalho mais chato. Quando você divide primeiro, seu número se torna menor. Você está trabalhando com um número menor. Então a divisão ela é um pouco mais fácil. Tá? Então, é a dica. A gente não vai ter calculadora na prova. Para fazer a divisão de 15.600, como eu ainda não conheço vocês, não sei como é que está aí o seu nível, eu vou trabalhar um método aqui com vocês que é um método bem legal aí para divisão. Tá? Não é muito diferente daquilo que a gente trabalha, provavelmente você já faz isso. Mas tem algumas pessoas que colocam a tabuada do lado e tal. Eu vou utilizar os dedinhos. Ó, desço o 15, porque o de 15 ele é maior do que o 8. E eu vou contando. 8, 16, vou contando de 8 em 8. Ó, 16 passou. Então é por 1. Subtraio 15 de 8, faço a diferença. Isso aí vai dar 7. Desço agora o 6. Aí vou fazendo a tabuada. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Vou fazendo a tabuada até chegar no 72, que é 9. Isso é uma forma porque se você não domina a tabuada, é interessante você fazer isso. Tá? 40, 8, 16, 24, 32, 40. Certinho, viu? 0 dividido para 8 dá 0. Fechamos. 1950 vezes 3. Vamos de rascunho aqui também. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 28, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Resposta, 5.850. Professor, tem jeito mais fácil de fazer isso? É, deve ter. Você poderia simplificar, tá? Mas a própria divisão não vai mudar muita coisa. Vou mandar uma mensagem aqui pro grupo, que teve uma pessoa que entrou agora, não sei se a pessoa já entrou aqui na live, tá? Você que está assistindo pelo YouTube, as lives elas são feitas, tá? O link ele é postado no nosso grupo. Se você quiser participar da live, me manda uma mensagem. Eu sempre deixo o meu contato nos vídeos. Aí você pode mandar mensagem, falar que quer participar do grupo de Cubatão, tá bom? Vamos aqui? Essa é uma questão muito boa, tá? Gostaria foco total aqui com vocês. Ó, muito importante.
Não por ela ser uma questão difícil, tá, gente? É porque o conceito que eu vou trabalhar aqui com vocês, ele é interessante, tá? Então, muita atenção aqui, esse é um conceito bem legal. Ó, se 760 litros de uma mistura contém álcool e água na razão 14:5, então o número de litros de álcool da mistura. Ela é simples, mas o conceito que eu vou trabalhar aqui com vocês, a gente vai conseguir resolver essa, essa. Basicamente, todas as questões, nível fácil, muito fácil, médio e até algumas difíceis, vocês vão conseguir resolver com esse conceito, tá? Qual é o conceito? O conceito de partes. Isso daqui vale ouro. Vale ouro. Vamos lá. Se eu falo que a mistura contém álcool e água na razão 14:5, então eu consigo falar para vocês que, do total, álcool faz referência a 14 partes e água faz referência a 5 partes. Tá vendo? Álcool e água, 14:5. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. A mistura não é a soma das partes? Quando eu faço a mistura de álcool e água, eu não estou somando? Então vai ser 14 mais 5, 19 partes. Até aí, vocês que estão ao vivo, todo mundo pegou? Só fazer um double check com vocês que estão ao vivo. Todo mundo pegou isso aí? Se não, eu explico de novo, sem problema. Álcool são 14 partes, água são 5, a mistura vai ser a soma 14 mais 5, 19. Por que que eu estou fazendo isso? Agora vem a análise. Se eu descobrir quantos litros uma parte vale, é só eu fazer o quê? Pegar essa quantidade e multiplicar por 14 para eu saber quantos litros de álcool tem na mistura. Se eu descobrir quantos litros vale uma parte, é só eu multiplicar por 5, que eu descubro quanto que é a água. Pô, mas como é que eu vou descobrir uma parte? Aqui, ó. Ele disse quanto que é a mistura. 19 partes é igual a 760 litros. Ele deu o total. Então a conta é, ó, uma parte vai ser 760 dividido por 19. 19 é 38. 76 é vezes 4. 40 litros. Se uma parte são 40 litros, quantos, quantos litros de álcool tem na mistura? É só eu pegar o 14 e multiplicar por 40. Letra D. Gostaram desse método de resolução? Gostaram? Basicamente, para vocês entenderem, para a gente entender a conta, a gente somou 14 com 5 e chegamos no total de partes. Dividimos os litros da mistura por 19 para achar quanto que vale uma parte. E aí analisamos o pedido da questão. Ele pediu a quantidade de álcool na mistura. Então eu peguei 40 litros, que é uma parte, e multipliquei por 14. Se ele pedisse água, eu ia fazer 5 vezes 40. Legal, né? Resolver questões assim, nossa, vocês vão estar anos-luz à frente dos candidatos de vocês. Ah, professor, não acredito que isso aí dá para resolver um monte de questão de concurso. Se você não acredita, vamos dar uma olhadinha nessa daqui, ó.
Dois professores, João e Maria, são contratados para corrigir 121 provas. Os dois começam a corrigir as provas simultaneamente e só param quando todas estão corrigidas. Nota-se ainda que enquanto Maria corrige 6, João corrige 5. Assinale a alternativa que indica corretamente quantas provas Maria corrigiu a mais do que João. Maria são 6 partes, não é isso? Aqui, ó. Enquanto Maria corrige 6, João corrige 5. João são 5 partes. O total de partes, 6 mais 5, 11. Olha que coisa linda. O seu objetivo, então, é descobrir agora quanto que é uma parte. Só que a gente está falando de provas, não é? E a gente precisa do nosso total. Esse aqui é o nosso total. É o total de provas que eles vão corrigir. Para eu descobrir, então, quanto que vale uma parte, eu tenho que fazer 121 dividido pelo total, 11. Vai dar justamente 11. Então, significa que cada parte são 11 provas. Então, Maria corrigiu 66 provas. João, 55. Ele pediu quantas provas Maria corrigiu a mais que João. Ela corrigiu 11 provas a mais. Que é a letra C. Nunca foi tão fácil. O difícil é eu colocar esses 5 direito. Não sei por quê. Todas as questões aqui retiradas em concurso, né, gente? Todas. Às vezes eu coloco uma ou outra ali para fixação, tá? Para trabalhar alguns conceitos, mas em geral a grande maioria que eu trabalho é isso. E aí, estão gostando? Espero que sim. Ó, mais uma. A razão entre o número de servidores. Pô, que bom, gente. A razão entre o número de servidores recém-contratados e o número de servidores que já atuavam em certo órgão público é 1/5. Se contando todos esses servidores, desculpa, tem-se ao todo 168 funcionários, a diferença entre servidores que já atuavam e servidores recém-contratados. Eu acho que com essa questão, vocês conseguem perceber uma coisa. Vocês lembram daquele ditado? Na vida nada se cria, tudo se copia. Vocês já ouviram falar nesse ditado? Nada se cria, tudo se copia. Em concurso é a mesma coisa, tá? Em concurso, não se criam questões, se copiam questões, tá? Então aqui você tem os professores João e Maria corrigindo provas. Aqui você tem servidores recém-contratados e que já atuavam. O método de resolução vai ser o mesmo. Então, como que eu trabalho nos meus cursos, nas minhas aulas, nas minhas lives? Trabalho com repetição. Então, quando eu entrego o material para os meus alunos, eu faço isso. Eu faço com que eles façam os mesmos modelos de questão várias vezes. Porque com isso você vai chegar na prova e você vai reproduzir. É assim. Ah, professor, por isso que eu falo, não é que eu quero que vocês saiam amando matemática. Eu quero que vocês saibam marcar o X no lugar certo. Através do quê? De repetição. Aí cai uma questão como essa, pô, já sei como resolver. Já fiz 50 questões desse tipo. Basicamente é isso. Então, ó, recém-contratados já atuavam. 1/5. Então, vou botar aqui, ó, recém-contratados
já atuantes 5. Contando todos esses servidores tem 168, então total 6 partes. Agora o que eu faço? Eu quero descobrir uma parte, então eu pego 168, divido por 6. 6, 12, 18. 18 passou, então vai ser 2. 48 é 6 vezes 8, 48. Então, uma parte faz referência a 28 funcionários. 28 vocês, futuros servidores. Gostaram, né? Então ele quer saber a diferença. Gente, diferença na matemática é subtração. Vocês querem mais uma dica? Mais uma dica para resolver essas questões, para deixar essa questão ainda mais fácil. Eu sei que para alguns já está fácil. Deixar ela ainda mais fácil. Então, se eu quero, às vezes, tá? As partes elas são muito grandes. E qual é o modelo que eu ensinei para vocês? Multiplica, multiplica, depois subtrai. Só que o que você pode fazer aqui primeiro, ao invés de multiplicar e depois subtrair, é fazer uma diferença entre as partes e depois pegar essa diferença e multiplicar pelo total. 4 vezes 8, 32. 2 vezes 4, 8, 112. Pode verificar aí que deu o mesmo resultado. Ou se vocês quiserem, vocês podem fazer 1 vezes 28, 5 vezes 28, depois fazer 140 menos 28, que vai dar 112. Só que às vezes as partes elas são números maiores, então dá um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Vou salvar aqui. Aí eu trouxe mais algumas questões, 2 questões antes de entrar de regra de 3 simples. Vamos agora dar uma agilizada, por causa do nosso tempo, tá? Porque eu quero trabalhar com 4 assuntos com vocês. Ó, para um concurso foram disponibilizadas 12 vagas. Candidatos inscritos nessa vaga foram 480. Qual é a razão entre vagas e candidatos? Desculpa. Às vezes, as questões elas cobram isso também. Cobram o quê? A razão. Vamos utilizar então o conceito de razão. A nossa razão aqui, ele quer vagas por candidatos. Então, vagas entra em cima, candidatos entra embaixo. Ele deu as quantidades, 12 para 480. Aqui agora a gente vai ter que fazer uma simplificação. Simplificação de frações. Eu preciso pegar essa fração e colocar ela na sua forma irredutível. Professor, não lembro como é que faz. Não tem problema. Você vai ter que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. A ideia é a gente trabalhar com números primos. A gente começa aqui, por exemplo, dividindo por 2, porque ambos os números são pares. 6, 480 dá 240. Dividimos novamente por 2, porque continuamos tendo números pares. Que vai dar 120. Agora a gente divide por 3, que ambos os números são divisíveis por 3. Isso aí vai dar 40. Letra D.
Às vezes a questão ela pode pedir isso aí também. Aquele modelo que eu estou trabalhando com vocês, ele é o mais comum, tá? É algo que eu falo sempre quando eu trabalho com as minhas turmas, que é o seguinte: quando eu trabalho com pedagogos, pedagogas, e eles falam, poxa, quando eu estava na escola, eu não aprendi razão e proporção dessa maneira. É porque teve uma mudança na perspectiva de ensino. Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês estudam muito a área de educação. Tem o estudo tecnicista, tem o ensino isso, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. Então, vocês sabem disso aí melhor do que eu. Vocês sabem disso aí melhor do que eu. Então, a gente teve uma mudança, principalmente na BNCC, e que agora a gente, a matemática ela tem que trabalhar com resolução de problemas. E na nossa época não tinha isso. Então, era muito assim, ó, toma aí, entendeu? Toma aí a matemática. E agora os concursos eles trabalham com essa pegada, né? Por isso que a gente tem essa noção de que a gente nunca viu esse assunto. Que agora a gente está vendo resolução de problemas. Chegamos aqui no final dessa primeira parte da aula. Só a primeira parte, tá, gente? E deixei a melhor dica para o final. Esse modelo de questão, quando cai, ele já é considerado, para muitos, um modelo difícil. Eu vou ensinar uma dica, eu sempre trabalho com dicas, que vai tornar essa questão muito de boa. Vamos entender aqui, ó. Em um refeitório, há 40 funcionários almoçando. O número de homens é maior do que o número de mulheres em 12 funcionários. O número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao total corresponde a. Se você pegar a resolução desse item em qualquer site, qualquer coisa do tipo, você vai verificar que essa resolução ela acompanha o conteúdo de sistema. Isso mesmo, você vai precisar de um sistema. Mas eu não gosto de trabalhar com sistemas, principalmente porque meus alunos eles não curtem muito sistema. Então, o que que eu vou fazer aqui com vocês? Vou trabalhar com um esqueminha, e aí vocês vão entender isso aqui que eu estou falando. Vou colocar aqui, ó, homens e aqui mulheres. Porque ele está falando que homens é maior do que o número de mulheres em 12. Se a gente fosse considerar isso aí como se fosse unidade dos funcionários, eu poderia afirmar que esse pedaço aqui são 12 funcionários. Porque ele está falando que o número de homens é maior do que o número de mulheres em 12. Então, essa diferença aí, esse valor que tem a mais, são 12 funcionários. Então, o que que eu faço? Se eu tirar do meu total os 12, vai sobrar 28, não é isso? Então, essas partes daqui, essa daqui e essa daqui, que são iguais, somadas são 28. Então, cada partezinha dessa tem que ser quanto? 14. Ou seja, o que que a gente faz? A gente monta esse esqueminha de barras, que é bem simples, né? Desenhar isso na prova não vai gastar muito tempo. A gente acha quanto que é essa parte aí de cima, que é a diferença, e aí depois a gente pega o valor que sobrou, não é isso, os 28, e joga metade para cada um. Tá, para você, o que que eu faço? A quantidade de homens é 14 mais 12. Vai ser 28. Desculpa, 26, perdão. Somei errado. Tá com 28 na cabeça. A quantidade de mulheres, 14. Aí o que que ele pediu? O número de mulheres em relação ao número total de funcionários. Mulheres em relação ao total vai ser uma razão. Mulheres em relação ao total. Agora a gente simplifica, divide por 2. 7 sobre 20, letra A.
Nós terminamos aqui a primeira parte da nossa aula. Como vocês podem ver, tem mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo essa gravação pelo YouTube, só você clicar aí no próximo vídeo. Até a próxima, gente. Valeu!